Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez junto com vocês para compartilharmos uma palavra da parte do nosso Deus. Paz do Senhor a todos que estão chegando aí, a irmã missionária Sol, né? Missionária Soraya, irmã Alejandra, presbítero Amorim, Tássio de Paula, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a paz e a graça do Senhor Jesus a todos, e quero compartilhar com vocês aqui mais uma palavra nesse dia. Pretendo ser breve, mas estas mensagens online têm sido um pouco difícil porque a gente começa a falar um pouquinho aqui, quando a gente olha para o relógio já passou 1 hora e a gente pensa que não falou nem 10 minutos ainda. Meu Deus, pastor Ailton Matias, bênção te ver aí também, glórias a Deus, seja bem-vindo, meu amado. Grande amigo que eu tive a honra de conquistar nos últimos dias. Pois é, meus amados, ninguém aguenta mais falar no inimigo invisível que nós estamos enfrentando nos últimos meses. Nas mensagens online a gente acaba falando e a gente liga a televisão, é só isso que se fala, a gente entra nas mídias sociais e só esse problema que a gente ouve falar. Mas ninguém aguenta mais falar disso, mais ouvir nada disso, e nós não vamos falar nada disso mais, para a glória de Deus, mesmo porque eu quero também trazer uma palavra hoje sobre alguns inimigos que nós sempre tivemos, desde quando existiu o homem sobre a terra, que nós temos alguns inimigos. E eu quero falar de alguns inimigos, pelo menos 3, que a Bíblia nos relata que são grandes inimigos nossos. Eu gostaria que você que já chegou aí, compartilhe aí, né, com seu irmão aí, com seu amigo no Facebook. Compartilhe aí este vídeo com ele. Vai lá em cima, lá está escrito compartilhar para amigos. Aí vai abrir que a turma de amigos seus sai enviando para eles aí, né? Porque quando eles me encontrarem na rua, eles vão falar: pastor, eu vou te dar uma dica, é mais ou menos assim, na próxima vez eu estarei melhor, glórias a Deus. Pastor Ronaldo Monteiro, professor dos professores, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Petro e Lidiane, Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aí, amém? Meus amigos, meus companheiros, meus irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe nesta tarde grandemente, que as mãos do Senhor Jesus estejam sobre todas as áreas das suas vidas, para vos levar ao centro da vontade do Senhor. Nós não podemos nos conformar em estar na vontade permissível de Deus, mas sim na vontade perfeita do nosso Deus. Não é verdade, evangelista Ednilton, nosso vice-pastor amado? Meus irmãos, eu quero dizer para você de pelo menos 3 inimigos que nós temos e temos que fazer toda a atenção com eles, tomar todo o cuidado com eles, porque eles existem de todo sempre, ele está no nosso meio, lutando contra nós, lutando contra a nossa vida espiritual, para nos afastar do nosso Criador. O primeiro inimigo que eu quero falar é o mundo. O mundo é nosso inimigo. O segundo inimigo é a carne. A carne é nossa inimiga, é inimiga da nossa vida espiritual. E o terceiro inimigo é o diabo. O diabo, ele é nosso inimigo, nosso adversário, e se opõe contra tudo que se chama Deus.
Então eu quero fazer com vocês uma leitura, ó. Eu tenho até 2 Bíblias aqui, porque eu preciso abrir em 3 lugares, e como o tempo nosso é muito curto, eu deixei 2 Bíblias abertas, e eu quero passear com vocês aqui no primeiro inimigo, que é o mundo. Abre aí a sua Bíblia, você está sentadinho na sua casa, com a sua Bíblia na mão aí. Abra ela na primeira carta do apóstolo João, 1 de João, no capítulo 2. 1 João 2, no seu versículo 15. Abra aí, acompanhe aí essa leitura, para você ver que o mundo é um grande inimigo que nós temos. Diz assim na primeira carta de João, no capítulo 2, no seu versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja bem, o nosso Deus, o Espírito Santo, influenciou aqui o apóstolo João, o evangelista João, para nos dizer que o mundo é nosso inimigo. Nós não podemos amar absolutamente nada que há no mundo. Olha, quando a palavra diz para nós não amarmos o mundo, está dizendo que o mundo é tão perigoso, é tão influenciador, que ele não é capaz tão somente de nos distrair, ele não é capaz tão somente de nos influenciar ou nos levar a gostar dele, mas ele tem o poder de nos fazer amá-lo. É muito perigoso e muito forte isso. O poder de amar o mundo. O mundo tem poder de nos atrair a ponto de nós ficarmos apaixonados por ele. Este é um grande perigo. Por que, pastor, que é um grande perigo? O Senhor Jesus disse há 2020 anos atrás que o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele tem domínio sobre todas as coisas do mundo. Muitas delas ele mesmo influenciou a sua criação. E isso se opõe agora contra tudo que é espiritual. Quando a gente vê lá em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Veja bem que o amor de Demas pelo mundo foi tão grande que ele abandonou um homem de Deus chamado apóstolo Paulo, um homem extremamente influenciador, um homem com 9 dons do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, um homem que Deus era com ele em grandes coisas. Até os aventais de Paulo eram enviados de cidade em cidade para que as pessoas fossem curadas. E aí Demas amou o mundo de tal forma que abandonou até o apóstolo Paulo e foi para Tessalônica. E se a gente estudar mais um pouquinho, lá na frente, Demas veio a ser sacerdote em um templo pagão. Olha como que o mundo é perigoso e tem influência de nos fazer amá-lo.
É muito sério isso. O mundo é nosso inimigo. A gente, quando ama as coisas do mundo, quando nós temos desejos pelas coisas do mundo e a praticamos, nós começamos a nos distrair de tal forma e ficarmos desapercebidos de tal maneira que a gente começa a achar que as coisas do mundo e as coisas espirituais, as coisas de Deus, estão coligadas e estão todas no mesmo sentido. E aí nós passamos a perceber que não há mais nenhum perigo de praticarmos as coisas do mundo e afastarmos assim das coisas de Deus. O mundo, uma vez eu disse na congregação a qual eu pertenço, que a gente pode rodar, e já rodamos aí tantos países da Europa, né, Brasil, mas principalmente na Europa. Você pode rodar aí 20 países, 20 e tantos, 30 países, você não vai ver nada que te lembre de Deus. Pastor Daniel, Deus te abençoe, meu pastor, em nome do Senhor Jesus e sua família. Você não vê uma placa escrita Deus, você não vê uma placa escrito Jesus, você não vê nenhuma escrita com nenhum versículo da Bíblia, você não consegue participar de nada que é de Deus estando no mundo. O mundo, ele apagou tudo que é de Deus. O mundo, ele não te traz à memória nada que é de Deus. Você, quando está no mundo, você anda perambulando por todos os lados e não há nada que te faça voltar para os caminhos de Deus. Não há quem te pregue a palavra. No mundo, né, existem muitos evangelistas por aí, missionários, mas não existe folhetos, não existe outdoors, não existe um programa na TV que te fale de Deus, que passe algo que te leve a se comover e voltar para Deus ou aceitar este Deus. E o mundo caminha desta forma. O mundo é nosso inimigo íntimo. E esses três que eu disse aqui, tanto o mundo como a carne quanto o diabo, esses três trabalham juntos, esses três trabalham com a mesma finalidade, esses três trabalham coligados com o mesmo objetivo: nos arrancar da presença de Deus, porque o mundo, ele cria tantas distrações. Na verdade, o diabo, ele não criou nada, ele não é criador de nada, né? Ele só inventou a mentira. Ele não é criador de nada, mas ele é influenciador das pessoas que rejeitam a Deus para criar coisas que nos distraem de Deus. Em todas as épocas da Bíblia, houve desde a criação da igreja, né, lá em Atos capítulo 2, há mais de 2000 anos atrás, desde esta época existe grupo de pessoas que abraçam estas três causas, né, pessoas que abraçam o mundo. Veja bem, uma forma muito que eu gostaria de colocar para vocês: existem três formas de lidarmos com o mundo. Uma forma é você rejeitar o mundo. Nós precisamos rejeitar o mundo. Existem pessoas que rejeitam o mundo, existem pessoas que abraçam o mundo e existem pessoas que transformam o mundo. E nós podemos usar uma dessas três coisas. Desde a fundação da igreja, que existem pessoas que usam estas três coisas mesmo estando na igreja, muitas delas estando na igreja. Umas das pessoas, elas abraçam o mundo e de tal forma que o mundo as envolve e coloca uma característica na sua mente tão marcante que, como eu disse, elas passam a imaginar, a crer que não tem mais nenhum problema aquelas práticas que elas vêm fazendo a partir de agora, que conheceu lá fora, que o mundo as impôs e que elas passaram a gostar muito, até mesmo a amar.
elas não vê mais nenhum problema em estar dentro da igreja, servindo a Deus, entre aspas, e estar também no mundo. Para essas pessoas é extremamente normal estarmos na igreja e estarmos no mundo. Sempre existiu pessoas assim, que abraçou as duas causas, abraçou a igreja, abraçou as coisas de Deus e abraçou o mundo e começou a achar que estava tudo bem, não havia nenhum problema. E existem pessoas que rejeitavam o mundo. Nós podemos dizer, por exemplo, as pessoas dos mosteiros, né? Aquelas pessoas, aqueles monges, que eles rejeitaram o mundo e acharam que o mundo estava todo pecaminoso, que nada no mundo se aproveitava, e resolveram ficar extremamente afastados, isolados, muitas vezes dentro dos mosteiros, muitas vezes nas montanhas, e afastado de toda a sociedade, de tudo, para que assim achavam que estavam agradando a Deus. E o mundo ele tem coisas que nós devemos evitar, devemos afastar, devemos rejeitar com toda a nossa força, todo o nosso coração, mas existem coisas no mundo que nós podemos usá-las para o bem, não é verdade? Eu vos falo neste momento através de uma rede social, é algo bom que existe no mundo que eu posso usar para comunicar, para pregar as boas novas, para edificar vidas, para transmitir mensagem às pessoas que sofrem, assim como todos podem também usar. Então não podemos abraçar o mundo achando que está tudo bem e não podemos também rejeitar o mundo totalmente, porque existem coisas nele, não podemos nos afastar e nos isolar, porque existe formas de sermos bons influenciadores com as coisas que existem no mundo. E existiam pessoas também que abraçavam esta causa de ser transformadores do mundo. Nós conhecemos tantas pessoas, nós aqui com a palavra de Deus aberta diante de nós vemos tantas pessoas que influenciaram o mundo, que entrou para os séculos dos séculos, e todos os conhecem tão bem, porque foram marcantes, pessoas que foram influenciadoras, estando elas no mundo. O mundo é um perigo, mas nós não podemos nem nos afastarmos dele, nem abraçá-los totalmente, e podemos usá-lo para sermos transformadores de situações negativas. Nós podemos citar tantos exemplos da Bíblia de que pessoas que foram influenciadoras. Nós podemos citar mais moderno um pouco, Martim Lutero, que foi o reformador da igreja, foi marcante, e muitos outros da era moderna também, que foram pessoas bem marcantes no nosso meio, como, por exemplo, Dr. T.L. Osborne, por exemplo, né? Martin Luther King, o missionário lá que faleceu há pouco tempo, eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Existem muitas pessoas que entraram para a história influenciando e mudando o mundo. Eu quero dizer para vocês que o mundo ele tem grandes armadilhas. Como o Senhor disse que ele jaz no maligno, o maligno trabalha nele de uma forma terrível. Ele tenta tirar a sua mente de tudo que é Deus, e ele tenta tirar a mim e a você da linha de frente da obra de Deus. O principal papel dele é te tirar. Se você era uma pessoa que andava salmodiando com outras pessoas pelas ruas, se você era uma pessoa que andava lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, levando uma vida casta com o Senhor, se você era uma pessoa que mandava mensagens de Deus para outras pessoas, que abraçavam as pessoas que sofriam, que se alegravam com as que se alegravam, que choravam com as que choram,
Se você é daquelas pessoas que andavam na rua e o seu assunto preferido era as coisas do Senhor Jesus, as coisas eternas, este é o grande alvo do inimigo, te arrancar de tudo isso e fazer com que você não seja mais de nenhuma maneira influenciadora de nada que se chama Deus. Essa estratégia é usada em muitos lugares. Eu posso citar para vocês uma grande estratégia na guerra. Nós temos aí o presbítero Santiago nos assistindo, ele foi um combatente lá no exército, né? E na guerra moderna eles usam muito aquelas, oh meu Deus, eu perdi aqui o nome, aquelas minas, as minas, né? Colocam as minas no lugar, a pessoa passa ali e ela explode nas pessoas. Quando aquelas pessoas pisam naquelas minas, em Angola, por exemplo, está lotada disso até hoje. O que os inimigos da guerra queriam colocando aquelas minas? Eles não queriam matar as pessoas. O que eles queriam era exatamente o seguinte: você pisava naquela mina, ela explodia a sua perna ou o seu braço e você ficava aleijado. E quando você ficava aleijado, era necessário mais 2 ou 3 soldados para te carregar. Então, naquela guerra, no mínimo 4 ou 5 saía da frente de batalha. Isto é a estratégia do inimigo. Ele aleijava as pessoas com as minas e usava 4, 5 soldados para carregar aquelas pessoas, e aí tinha lá 4 ou 5 fora da batalha, e assim com mais outro aleijado, com mais outro, acabava que todos estavam preocupados em salvar seus companheiros e perdiam as batalhas. Assim é o inimigo. Quando lá em 1 Pedro, no capítulo 5, meus amados, eu penso que no versículo 8 de 1 Pedro 5, quando o Senhor diz que para nós andarmos vigilantes, vigiai, porque o vosso adversário, Satanás, o vosso adversário, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão, procurando ocasião a quem possa tragar. Essa é a estratégia dele também. Ele não quer te matar. Quando a Bíblia diz que ele está querendo te tragar, ele não quer pegar você e matar, literalmente, fisicamente, porque eu e você, estando mortos espiritualmente, estando aleijados para a obra de Deus, nós somos muito mais úteis para ele do que se nós estivermos mortos. Nós mortos não temos, fisicamente, não temos nenhuma utilidade para Satanás. Por isso, quando ele vem em 1 Pedro 5 querendo nos tragar, ele quer tragar a minha e a sua vida espiritual. Ele não quer te matar. Olha, se eu der uma brecha, o diabo vai mandar um carro me atropelar, alguém me dá um tiro com uma bala perdida aí, alguém vai enfiar uma faca em mim, eu vou morrer. Não, você vai morrer espiritualmente, porque morto espiritualmente, você é útil para ele. Se você morrer espiritualmente, você vai influenciar mais 2 ou 3 ou 5 ou 10 que estavam na linha de frente na batalha. Você vai ser um influenciador negativo. É por isso que o mundo é tão perigoso. Se nós não andarmos em espírito, como diz em Gálatas 5,16, nós vamos cumprir os desejos da carne. E quando nós cumprimos, aí nós perdemos a personalidade e o caráter que nós temos do nosso Deus. E aí nós ficamos vulneráveis e nós passamos a influenciar, mesmo que sem querer, aí já estamos dominados para influenciar negativamente tantas outras pessoas. Você imagina que o inimigo ele muda de estratégia sempre, assim como os bandidos, os ladrões, aí, os corruptos, sempre estão mudando de estratégia para não ficarem na rotina e serem pegos. O inimigo também muda de estratégia sempre.
Antigamente, eu não sou tão antigo assim, eu tenho 21 anos, 22 anos de convertido, sou um bebê na fé, mas eu lembro que no início o inimigo desviava as pessoas e levavam elas para o mundo e arrebentavam com elas lá. Depois ele mudou a estratégia. Hoje ele desvia as pessoas e deixam elas ficarem dentro das igrejas. Porque já viu aquele ditado que uma maçã podre, ela contamina toda a caixa? Então uma pessoa desviada, uma pessoa que foi tragada pelo inimigo que está ao derredor, e a sua vida espiritual foi ceifada e agora você vive sem nenhum conhecimento, sem aquele despertar de dentro de nós, que é o pecado, que nos convence do pecado, que se chama Espírito Santo. A partir daí você começa a influenciar negativamente outras pessoas. Essa é a arma de guerra, não matar, mas aleijar, porque aleijado, este aleijado tira várias outras pessoas da frente de batalha. Então eu estou aqui no primeiro tópico, espero que dê tempo, já passou meia hora, eu só estou no primeiro. E o grande inimigo nosso é o mundo. Vigiemos com o mundo, porque o mundo não é nosso amigo. O mundo, ele quer simplesmente te afastar de Deus. E quando você estiver lá, deixa eu te citar um exemplo rápido aqui. Uma pessoa que se envolve com alguém que usa drogas. A droga já tem um nome. Se fosse bom, não se chamava droga, é uma droga, né? Aí a pessoa convida uma outra pessoa para usar droga com ela. Essa pessoa nunca usou droga e não tem o vício de droga, mas a outra que está chamando, sim. Então ela diz, eu não vou usar porque eu não tenho dinheiro para comprar. Então essa pessoa fala, não se preocupe, eu vou te dar de graça. Então ela vai lá e dá a droga para ela de graça, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E quando essa pessoa que usou a droga com ela estiver completamente dependente e não se encontrar mais em si, porque a droga já a dominou, aí agora esta pessoa não passa a não dar mais de graça. Agora ela tem que comprar. E como comprar? Ou vai, porque quando uma pessoa está nesse estágio de droga, ela perde o seu trabalho, as pessoas começam a perceber, elas ficam irresponsáveis, começam a chegar atrasadas, começam a faltar, começam a dormir demais, começam a perder a noção do tempo, e aí elas perdem o trabalho. Perdendo o trabalho, elas precisam de dinheiro para comprar a droga, aí elas vão roubar em casa, roubar na rua, influenciar pessoas, fazer coisas erradas, e assim a coisa vai desandando tudo. Essa é a estratégia do inimigo no mundo, te viciar no mundo, fazer como ele conseguiu fazer com Demas, fazer amar o mundo de tal maneira que largou a companhia do maior dos apóstolos, de um homem tão influenciador como o apóstolo Paulo, tão somente por amar o mundo. Então o mundo é muito perigoso para todos nós. Não ameis o mundo e nem nada que o mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amarmos o mundo, nós não temos o amor de Deus. Sem o amor de Deus, não temos nenhum benefício de Deus. Sem nenhum benefício de Deus, muito menos a salvação, muito menos a vida eterna. Então é o perigo do inimigo que nós estamos vivendo agora. Esquece o coronavírus, o Covid-19, se foca nas coisas espirituais, porque o mundo quer te distrair e quando ele conseguir, você já era. Amém? Eu quero dizer também de outro inimigo que é a carne. A carne é um inimigo que trabalha juntinho com o mundo. Estão coligados. Você pode ver lá em Gálatas 5,17. Olha aí na sua Bíblia, deixa eu pegar a segunda Bíblia aqui, que eu deixei um marcador aqui. Entre Gálatas 5,17 diz assim, meus irmãos, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha para você ver, a carne é uma grande inimiga, como eu tinha dito em Gálatas 5,16, um versículo antes aqui, digo, porém, andai em espírito,
para não cumprires os desejos da carne. Se nós não andarmos em espírito, nós vamos cumprir o desejo da carne. A carne, ela luta contra nós que moramos dentro dela. Nós somos apenas carne. Essa pessoa que você está vendo aí agora é a carne. O Renato que vos fala está dentro desta carne e você não o está vendo. Então esta carne está lutando contra mim, que estou dentro dela, porque eu preciso dessa carne para movimentar o meu corpo, para ouvir, para trabalhar neste mundo físico, para enxergar neste mundo físico e para fazer tantas outras coisas que nos locomove neste mundo físico. Mas ela luta contra o espírito o tempo todo para nos fazer, para vencer aquele que estiver mais forte. Quando é que a carne nos vence, pastor? A carne nos vence quando nós deixamos de praticar as coisas de Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra de Deus, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de proliferar aí a palavra de Deus para todos os lugares, aí a carne vai fortalecendo, vai fortalecendo. Já viu aquelas pessoas que não são cristãs, que vão para a academia e malham, e seus braços ficam desse tamanho, as pessoas olham para ele e falam, pô, mas é muito forte. Mas é forte só por dentro, porque o pecado passa por ele e o joga no chão em um piscar de olhos. A carne está sempre lutando contra o espírito, a carne está sempre lutando para nos vencer. A carne é nossa inimiga, ela luta contra o espírito e se opõe contra o espírito, e o espírito é aquele que Deus nos deu para termos vida nele e não vida no mundo. E a carne, ela quer tudo que é do mundo. A carne não quer levantar de madrugada para orar. Você consegue assistir 2, 3, 4 filmes, um atrás do outro de 2 horas. Mas quando você pega na Bíblia, a carne faz questão de abrir a sua boca e te trazer um sono muito grande. Você que está me ouvindo aí já passou por isso. Você, quando começa a fazer jejum, ela se opõe contra você. Não, você não vai aguentar, eu vou fazer sua cabeça doer, vai comer, e você, quer levar você a quebrar o seu propósito com Deus. Ela se opõe de todas as maneiras. A carne não tem absolutamente nada com Deus. Quando nós partimos deste mundo para encontrar com o Senhor Jesus, a carne, ela vai para o pó de onde ela veio. Aí ela vai servir tão somente para os vermes a comer. Esta carne que nós usamos aqui na terra não entrará no reino dos céus, porque ela é corruptível e muito corruptível, e no céu não pode entrar corrupção. É por isso que ela luta contra o espírito para que nós venhamos a querer tão somente as coisas que estão lá no mundo, que é o outro inimigo que é amigo dela. O mundo é amigo da carne e a carne é amiga do mundo. Então um trabalha junto com o outro, como se fosse no mesmo objetivo, na mesma empresa, para te afastar das coisas eternas, porque o mundo é passageiro, as palavras de Deus são eternas. Tudo neste mundo passará, até mesmo os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre inabalável. Então a carne é o nosso segundo inimigo. Você, quando quer... o apóstolo Paulo, ele disse uma frase extremamente interessante. Ele disse assim: aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto sim eu faço. Mas já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. E a carne, ela te conduz exatamente para o mundo, né? E o mundo é onde habita o pecado. O mundo é onde jaz no maligno. É um lutando com o outro, é um lutando para
levar o lucro para a mesma empresa. Dois objetos lutando para levar o lucro para a mesma empresa. A carne para te levar para o mundo para te levar para o inferno. Então os dois são amigos, né? Muito amigos. E o terceiro inimigo, o primeiro é o mundo, o segundo é a carne, e o terceiro inimigo do homem é exatamente o diabo, não é? Eu tenho uma passagem aqui de 2 Timóteo no capítulo 3, eu quero ler com vocês também, deixa eu ver aqui, abrem aí comigo aí, meus queridos, 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, olha o perigo, amantes de si mesmos, avarentos, avareza é também idolatria, 1 Coríntios 6,9, não herdarão o reino dos céus, nem os avarentos, nem a idolatria. E a palavra do Senhor diz que a avareza é também pecado de idolatria. Você vê que os dois são irmãos gêmeos para te levar para o inferno. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pais e mães, olha aí, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Está vendo aí? Uma pessoa que ela é irreconciliável, ela está sob a influência do terceiro inimigo, que é o diabo. Porque não tem como uma pessoa que depois que você prega para ela, evangeliza ela, ora com ela, jejua por ela, uma hora ela acaba se convertendo, porque o poder de Deus está muito forte ali. Mas quando ela deu essas duas brechas do mundo para o mundo e para a carne, ela cai nas mãos exatamente do dono desses dois, do influenciador desses dois, que é o diabo. Aí ela se torna arrogante, soberba, irreconciliável, blasfêmia, sem afeto natural, desobediente a pais e mães. Tudo isso é influência do terceiro inimigo. Olha, caluniadoras, uma pessoa que caluneia as outras pessoas. Uma calúnia é como um falso testemunho, ela é ou uma mentira que é filha do diabo, porque é ele que criou, a única coisa que ele criou. Então tudo isso aqui está sob a influência do terceiro inimigo, que é o diabo. Caluniadoras, incontinentes, não tem uma postura única, elas são cruéis. Olha, uma pessoa para ser cruel é porque ela está sob a influência do terceiro inimigo. Sem amor para com os bons. Olha, nem está falando de amor para com todos, nem amor para com os maus. Ela não tem amor para com os bons. Olha como que como que é forte. Elas são traidoras, olha para isso, obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos prazeres do que amiga de Deus. Olha para isso, uma pessoa que é mais amiga dos prazeres do mundo e da carne do que amiga de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você olha para uma pessoa, ela está bonita, engravatada, né, com uma plástica no rosto, um creminho, aquela coisa toda, e tem uma aparência tão humilde, tão mais lá dentro mesmo, né, onde que o espírito, a carne já venceu o espírito, é totalmente falsa. São falsos cristãos, falsos pregadores, falsos profetas, são anticristos no mundo. Elas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Olha aqui, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências.
aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está sempre aprendendo, mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade, porque o inimigo já entrou e já rugiu como leão, ela já conseguiu fazer com que os anjos que acampam ao redor afastassem e permitiu a entrada daqueles que estão ao derredor, de 1 Pedro 5,8, que são o adversário, o diabo, nosso adversário, e agora elas praticam todas essas coisas, não podem chegar ao conhecimento da verdade. Meus amados irmãos, é muito perigoso quando a gente ignora tantas vezes a eficácia dos trabalhos malignos do diabo. Ele, às vezes, coloca uma situação adversa a nós, tão pequena, que essa situação acaba nos distraindo tanto e nos tirando o sono e nos desesperando e nos enfraquecendo e fazendo-nos perder a vontade de andarmos em espírito e praticarmos a vontade de Deus. Mas essas coisas são tão somente coisas para nos distrair de algo ainda muito maior e muito mais perigoso, do qual nós não atentamos. Essas coisinhas que o mundo tenta nos distrair, essas coisas que o mundo cria para fazermos nós amarmos. Quando ele diz não ameis, é porque há capacidade de nós amarmos o mundo. Quando Paulo diz que Demas amou o presente século e abandonou ele indo para Tessalônica, quando essas coisas nos atraem, quando essas coisas nos levam para essas criações que o mundo tem colocado nas nossas frentes para nos distrair, a gente gosta muito dessas coisas, a gente ama essas novidades que aparecem no dia a dia aí no mundo, e nós vamos atrás delas, nós corremos atrás delas e achamos que é bom, achamos que está tudo bem nós participarmos de todas as coisas do mundo, porque aí nossa mente já foi cauterizada e nós não percebemos mais o perigo que está à nossa frente, porque o perigo maior do amor ao mundo e dos prazeres da carne é o perigo que nos leva a estarmos uma eternidade nas profundezas do inferno. Aquele lugar onde há dores e ranger de dente, onde o bicho come e não se consome. Então essas coisas que tentam nos distrair têm o objetivo, às vezes nós falamos assim, não, mas é só isso, é só uma coisinha pequena, eu só dei um traguinho no cigarro, não vou continuar não, eu só bebi uma cerveja, ou algo assim. Às vezes nós pensamos, eles nos levam a pensar que não há nenhum problema em praticarmos, e aí nós vamos envolvendo cada vez mais, e aí nós não enxergamos mais o perigo que leva lá no final, aquele perigo da morte eterna, aquele perigo de que, se lembra lá em Lucas 16, 19, que morreu Lázaro, o mendigo, e morreu também o rico. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E quando morreu o rico, a Bíblia diz, e o rico morreu e foi sepultado. E então, não veio nenhum anjo para buscar ele? Não veio nenhum anjo para buscar aquele que deleitava nos prazeres da carne e ignorava todas as coisas espirituais e eternas de Deus? Por que o Lázaro veio os anjos para levá-lo e conduzi-lo até Deus, e o rico não veio anjo nenhum para buscá-lo? Será que a coisa ficou feia? Sim, meus amados. Se vocês lerem lá em Lucas 16, 19, ele diz que estava no inferno, em tormento, implorando ao mendigo para molhar pelo menos a ponta do dedo na água e refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado naquela chama.
ele implorava para que o Lázaro molhasse a ponta do dedo na água, ele implorasse para que alguém fosse avisar para os 5 irmãos que ele tinha, para que eles também não fossem para aquele lugar de tormento. Eles queriam até que algum dos mortos ressuscitasse para convencer os irmãos dele a sair desta vida do mundo, a sair desta vida dos prazeres da carne. E Abraão disse para ele, lá tem os profetas, lá tem Moisés, eles que ouçam eles. E além do mais, nem se um dos mortos ressuscitasse, eles não acreditariam. Olha o perigo de quando uma pessoa está no mundo, quando uma pessoa está cumprindo os prazeres da carne, fazendo a vontade do inimigo, mesmo que um parente dele morto ressuscite e fala para ele, eu estou no inferno em tremendo tormento, não continue no mundo, não continue com a desonestidade, não continue amando o mundo com suas práticas, se converta, procure uma casa de Deus, procure refúgio, procure alguém que te oriente nas coisas de Deus. Mesmo que isso aconteça, eles não acreditarão. O próprio Abraão disse isso para ele, e ele continuou no inferno e ainda está lá até hoje. E além do mais, ele diz que havia um abismo entre um e outro, que nenhum poderia passar para o outro lado. Então, esta é uma influência do mundo que nos leva, meus amados, a nos cegarmos para o verdadeiro perigo. Há uma palavra em Provérbios que diz assim, há um caminho que parece reto ao homem, mas o final são caminhos de morte. No final, esses caminhos que parecem reto ao homem, no final são caminhos de morte. E a Bíblia está falando exatamente de morte espiritual, porque todos os caminhos neste mundo levam à morte física, não é verdade? Não há ninguém que ficará para a semente. Todos passaremos pela morte física. Quando o Senhor falou com Adão da morte, ele falou da morte espiritual. Adão ainda viveu 930 anos, morto espiritualmente. Quando fala que o caminho que parece reto, porque parece, é bom, as pessoas aparentemente estão felizes nas baladas, não é porque elas estão ouvindo uma música alta e pulando como loucas que elas estão felizes. Elas estão bebendo aí fora, estão sorrindo com os amigos e elas pensam que isto é a felicidade. E elas não sabem que no final esses caminhos são caminhos de morte, morte espiritual, aquela que não poderá entrar no céu. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, e nós com o Senhor viveremos eternamente. Você sabia que o crente ele não morre? O crente jamais morre, o crente é eterno. O crente, quando morre, vem os anjos para o levar até Deus. E o ímpio, quando morre, ele vai para a segunda morte. Está lá em Apocalipse 21:8. A segunda morte, o lago de fogo que arde com enxofre. O crente continua vivendo e o ímpio tem a sua segunda morte e agora uma morte eterna em sofrimento. Meus amados, fiquem atentos com 3 inimigos e fujam deles em o nome santo do Senhor Jesus. Fuja do diabo, que é a aparência do mal. Fuja dos prazeres da carne, porque ela te levará para o mundo e o mundo te levará à condenação eterna no grande dia do Senhor. Esses 3 inimigos trabalham juntos e os 3, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, esses 3 também são um. A carne, o mundo e o diabo, todos te levam para o fim do qual você não espera e nem Deus proclamou para você, e nem Deus criou para você. Vamos ficar atentos, porque esses probleminhas que nós acometemos, que estão sendo acometidos, essas doencinhas que nós ligamos à televisão e não há outro assunto mais a ser falado, isto é somente uma distração. Mantenha sua vida firme com o Senhor, na oração, no jejum, na leitura de Bíblia, no comunicar com outros santos, né? Os cristãos são os santos de Deus, santo significa separado, separado de continua conversando com aqueles que têm uma vida separada para o Senhor, fortaleçam
uns aos outros, ande nos caminhos do Senhor, esqueça esses probleminhas passageiros, porque, como eu disse semana passada, ainda não é o fim, mas o fim virá, e quando o fim virá, o Senhor diz: ai daqueles que quando eu vier eu achar dormindo. Está falando de morte espiritual, de sono espiritual também, né? Porque o Senhor virá num momento em que ninguém espera, virá como um ladrão de noite. O ladrão de noite é aquele que vem quando você está bem dormindo, ele vem devagarinho para roubar a sua casa. Quando o Senhor voltar, ele virá no momento que você não espera também, e ele espera que você esteja vigiando, como aquelas 5 virgens da lamparina que estavam cheias de azeite. O noivo chegou, bateu, abriu a porta e elas entrou para as bodas, para o repouso eterno. Sejamos prudentes e não deixe problemas da terra, problemas pequenos, te distrair para o verdadeiro problema, que é a morte espiritual, que é o andar por um caminho que não terá volta. Esses problemas, o Senhor diz assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nessas pessoas. Então, meus amados, se você está no caminho do Senhor, está aí colocando amém, aleluia, glórias a Deus aí agora, não permita que problema pequeno te distraia, porque a verdadeira intenção do inimigo é te tragar em um problema muito maior, que é a vida longe do Senhor, que é a vida nas concupiscências da carne, que é a vida nos prazeres do mundo. Isto é o verdadeiro perigo. Nossos inimigos não são carne e nem sangue, mas são potestades e principados do ar. E esse inimigo aí, que é o Satanás, os demônios, eles que te levam para criar inimizade com os homens. E aí nós nos intertemos para algo muito maior. Então fique com a palavra de Deus, fique com a vida casta no Senhor, fique no seu jejum, na sua oração aí, fica na sua santidade com o Senhor, esquece os problemas lá de fora. Lá fora tem muitos problemas, lá fora tem muitos prazeres, lá fora tem muitas coisas boas para te distrair. Elas podem até te dar, por um momento, algum prazer e alegria, e realmente tem lá fora muitas coisas boas para a carne, mas nunca esqueça que a carne é sua inimiga e luta contra você que está morando dentro dela. Você é uma alma vivente feita por Deus. E não esqueça que o inimigo também quer que você passe a eternidade com ele no sofrimento, tão somente para vingar daquele que te ama tanto, que é o nosso Criador, e assim criar a sua vingança pessoal por ter sido lançado do céu de um dia onde ele esteve no bem bom lá e agora vive em trevas eternas. Por isso ele quer te levar para as trevas com ele, para vingar de Deus que o lançou abaixo na guerra lá de Miguel e seus anjos, né? Foram vencidos. Não se distraia, porque ele te odeia e quer te levar para o mundo e quer que você tenha muitos prazeres na carne e esqueça o seu espírito. Aquele que vai vencer é aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o seu espírito com a coisa de Deus, a carne morrerá de fome. Se você alimentar mais a carne, o espírito morrerá de fome. Você é quem escolhe a quem você quer que esteja forte em você. Se é a carne ou se é o seu espírito. Amém? E assim você fará a sua escolha e assim você saberá com certeza o que te reserva no dia vindouro. Glórias a Deus por esse dia, glórias a Deus por mais esta palavra. Eu vou convidar a missionária Jeanes, na próxima semana ela vai trazer uma palavra abençoada para nós. Tenho certeza que ela está sempre pronta e sempre aceita aí o convite para estar ministrando a palavra do Senhor. E fique atento que o Senhor está conosco e o Senhor nos visita todos os dias das nossas vidas. E Ele está no controle de todas as situações das nossas vidas, desde que nós continuemos com Ele. Ele disse assim: olha, estarei convosco enquanto estiverdes comigo. Se me buscardes, me achareis,
porém, se me deixardes, deixarei a vós outros. Então, o Senhor está conosco tão somente enquanto estivermos com Ele. Se derem as costas e formos para o mundo, e formos cumprir os prazeres da carne, com toda certeza Ele nos abandonará. Porque Ele não pode estar onde há pecado, porque Ele é santo e nele não há sombra de variação. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aí, tanto amigo aí, a Nenilzia, o Samuel Santos, a Valdete, todo mundo que entrou aí, ó, bênção pura, muito obrigado por este momento e um resto de domingo maravilhoso, abençoado na bênção do Senhor Jesus e uma semana, seja ela qual for, com trabalho ou sem trabalho ainda, seja na presença de Deus e que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus. Adeus.